O tema hoje, irmãos, é um tema muito forte. Essa mensagem aqui, ela mexeu muito comigo, porque ela mostra a nossa dependência de Deus, a dependência que você tem daquele que Ele é o seu provedor, no nome do Senhor Jesus. Todos receberam? Amém? Vamos dar início no nome de Jesus. O tema é: sem Deus você está perdido, no nome de Jesus. Amém? Em João 6,44 ele diz o seguinte: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Na primeira parte ele diz: ninguém pode vir a mim, ou seja, ninguém pode ir a Jesus se Deus não o trouxer. Ou seja, se você está aqui hoje, é porque Deus te trouxe, porque ninguém pode ir a Jesus sem que Deus o traga. Amém? Se você já está aqui nessa noite, é porque Deus te trouxe. Ele te trouxe aqui porque você precisa ouvir essa mensagem, porque você precisa ouvir a voz dele. Guarde isso no seu coração. Se você chegou aqui nessa noite e muitas outras pessoas que era para estar aqui não veio, é porque essa mensagem é para você. Amém? E vamos dar início no primeiro parágrafo. Ele diz o seguinte: é preciso colocar o Senhor para agir em seu favor, orando com fé e determinando que conseguirá o resultado que a palavra promete. Ou seja, nós temos que aprender a orar. Nós temos que aprender a determinar o nosso milagre. Quando você saiu de casa hoje, você veio no propósito dos vencedores. Mas qual o propósito que você veio fazer aqui? Você veio aqui para quê? Você veio aqui decidido que vai vencer? Você veio aqui decidido que quer mudar de vida? Você veio aqui dizendo: Deus, eu vou lá e eu vou mudar de vida. O Senhor vai mudar a minha história. É naquele culto, Pai, que o Senhor vai falar comigo, e eu vou tomar posse daquela palavra e eu vou mudar de vida. Foi essa oração que você fez? Ou foi a oração de você dizer: não, Deus, eu só vou para ir mais um dia na igreja, só vou lá para sentar naquela cadeira, ouvir o que Ele tem para falar e vou voltar para minha casa da mesma forma? Eu acredito que não é isso que você quer. Eu acredito que você veio aqui determinado a tomar posse da sua bênção, que você veio aqui dizendo: Deus, é hoje que a minha história muda, é hoje que a minha vida ela vai mudar. Eu tomo posse do meu milagre. Amém? Você tem que ter esse entendimento. Aí ele diz: você pode confiar em tudo que lhe for mostrado nos escritos bíblicos, ainda que o seu problema pareça ser sem solução. Ao crer nas escrituras, você receberá uma força de onde? Dos céus, que o fará maior e mais poderoso do que o mal que o oprime. Abre para mim em Efésios 3:20, que ele diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que o quê? Que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em quem? Que em nós opera. Irmãos, essa palavra aqui ela é muito forte, porque Deus ele promete pra gente que Ele pode fazer infinitamente mais do que você veio buscar nessa noite. Deus ele pode fazer muito mais do que até você pensa que quer. Se você diz: Deus, eu quero uma porta de emprego, eu quero entrar naquela empresa, Deus ele pensa além, Ele diz: eu posso te dar uma empresa. Deus ele diz para você isso através da palavra dele. É infinitamente mais além do que aquilo que queremos ou do que pensamos. Se você diz: Deus, eu quero me aliviar das dívidas, Deus ele diz: eu posso cessar as dívidas. Se você diz: Deus, eu quero me aliviar dessas dores, eu não aguento mais, Deus ele diz: eu posso te curar dessas dores. Quem está entendendo, diga amém. Deus ele pode fazer além daquilo que você veio buscar. Mas ele diz o quê? Daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ou seja, o poder está em você. O poder de tomar posse da sua bênção não está em mim, não está na minha oração, não está na oração do pastor, mas está na sua oração. Quando você aprender a determinar e entender que o poder está em você, irmãos, Deus ele vai fazer. Ele vai fazer além do que você pediu. Ele vai fazer além do que você pensou. Porque o poder está em você. Amém? Aí ele diz o seguinte. Abre para mim em Jeremias 1,
12, ele diz: e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para o quê? Para cumprir. Quem foi que disse? O Senhor. O Senhor, irmãos, ele não vai deixar a palavra dele cair. Se Deus ele disse para você, você vai vencer. Se Deus ele disse para você, você vai ser curado. Se Deus ele disse para você, eu vou abrir as portas, irmãos, ele vai abrir. Se ele falou, ele vai cumprir. Você pode confiar na palavra de Deus, você pode desconfiar da palavra do homem, porque é falho, porque é sujeito a tentações como qualquer outra pessoa. Mas nessa palavra aqui, você pode confiar, porque é Ele quem faz, é Ele que vai fazer o sobrenatural acontecer, amém? Aí ele diz o seguinte, no próximo parágrafo ele diz: a Bíblia não fala de hipótese, ou algo que talvez Deus faça, se você for o quê? Bonzinho. Tem pessoas que acreditam que, eu não bebo, eu não fumo, eu faço caridade, eu ajudo o próximo. Irmãos, não é isso que vai te levar para o céu. Não é isso que vai fazer com que Deus ele te abençoe. Não é você vir na igreja, mostrar uma capa para as pessoas. Não é você chegar, eu dou cestas básicas, eu ajudo muitas pessoas. Não é isso que vai fazer Deus te abençoar. Não é isso, é o teu coração. É quando você decide que o seu coração vai estar onde? Na palavra. É quando você decide isso, que Deus ele vai agir na sua vida. É quando você decide dizer: Deus, eu estou aqui, Pai, eu estou ouvindo e eu vou praticar isso daí. Aí Deus ele vai começar a agir. Amém? Aí ele diz o seguinte: assim do que você pode obter por meio da fé que recebe ao dar ouvidos ao quê? A palavra. Você hoje está ouvindo o quê? A palavra. Você está aqui para ouvir a palavra. Você está aqui hoje tendo um privilégio que muitas outras pessoas não tiveram. Quantas pessoas, irmãos, era para estar aqui nessas cadeiras, ouvindo essa mensagem? Essa mensagem é uma mensagem muito forte, porque vai te ensinar a chave para você tomar posse do seu milagre. Quantas pessoas, irmãos, era para estar aqui hoje e não estão? Mas hoje você está tendo a oportunidade de ouvir aquilo que o escritor de Provérbios, ele diz que é mais precioso. O rei Salomão, ele descreve isso em Provérbios, que a sabedoria, a palavra de Deus, ela é mais preciosa do que qualquer ouro deste mundo, do que qualquer prata deste mundo. E você hoje está tendo acesso a isso. Quantas nações aí fora hoje queriam ouvir essa palavra e não podem? Quantas pessoas, irmãos, queriam ter a oportunidade que vocês estão tendo? E muita gente ainda não valoriza e se pergunta o porquê a vida não muda, o porquê não sai da vida de humilhação. É porque não valoriza aquilo que tem. Aquilo que Deus ele está te dando hoje é a chave para mudar a tua vida, se você crer. É aquilo que vai fazer você sair do estágio de humilhação e passar para um estágio de exaltação. Se você crer, Deus ele pode fazer isso. Amém? Aí ele diz o seguinte: por meio da fé ao receber e dar ouvidos à palavra. O importante é esperar até a fé, a certeza das coisas que se esperam, chegar aonde? Ao seu coração. Irmãos, isso daqui é a solução para todos os seus problemas. Se você deixar a fé, ela entrar no seu coração, nada vai conseguir te parar. Se você decidir abrir uma empresa hoje e você tiver a fé no seu coração, nada vai conseguir te parar. Mas é a pandemia, tá difícil. Estamos vivendo tempos difíceis, sim. Mas se você tiver a fé, a certeza daquilo, aquela convicção de que você vai dizer assim: Deus, eu vou abrir e o Senhor está na frente. Eu vou fazer porque o Senhor mandou. Se você fizer segundo a vontade de Deus, nada consegue te parar. Não há pandemia, não há crise, não há demônio no inferno que consiga. Porque você deixou a fé aonde? No seu coração. Amém? Aí ele diz o seguinte: a partir de então, é você quem diz quando e como a obra será o quê? Feita. Irmãos, isso aqui é muito lindo, porque Deus ele permite você dizer: Senhor, eu quero hoje, eu quero agora. Você não está entendendo? Quando Deus ele permite você falar e dizer: Deus, hoje acaba o meu sofrimento. Hoje eu ordeno que essa doença saia da minha vida.
Eu ordeno que essas dívidas elas cessem. Deus, ele permite você falar isso quando você guarda a fé no seu coração. O interessante, quando Jesus ele curava as pessoas, ele dizia o quê? A tua fé te salvou. É a tua fé que vai te salvar. É a tua fé que vai mudar a tua vida. É a tua fé que vai mudar a tua história. É a tua fé que vai te fazer vencer. É a tua fé que vai fazer você sair hoje da igreja de cabeça erguida, dizendo: Deus, eu sou um vencedor. Eu tomo posse da minha vitória. É a tua fé. Não é a minha fé. Não é a fé do pastor, não é a fé do irmão. É a tua fé. Diga assim: é a minha fé que vai mudar a minha vida. Amém? Quem está entendendo? É a sua fé que vai mudar a sua vida. No nome de Jesus. Aí ele diz o seguinte: a partir de então é você quem diz quando e como será feito, pois esse conhecimento o alcançará ao crer. E a sua vitória depende do quê? Depende disso. A sua vitória, irmão, ela depende da sua fé. Você não pode ser aquele crente que vive cabisbaixo, que vive procrastinando, reclamando, murmurando. Não, você não pode ser esse crente. Você tem que ser aquele crente que vai olhar para a circunstância, vai olhar para o obstáculo e vai ver uma oportunidade. Vai olhar para a dificuldade e vai enxergar aquilo como o quê? Uma oportunidade de você vencer. Davi, quando ele chegou no acampamento onde os irmãos estavam, eles estavam em luta, em peleja, e lá tinha um gigante que afrontava. Todos aqui eu acho que conhecem a história de Davi. Lá o gigante afrontava os filhos de Israel. Tinha muitos soldados, muitos guerreiros, mas eles estavam enxergando só o quê? O problema. Eles enxergavam Golias como um problema. Davi não. Davi ele enxergou Golias como uma oportunidade. É tanto que ele diz: o que vão dar para quem matar esse gigante? O que é que vai ter em troca disso? Ele viu aquele problema e ele disse: não, isso aqui é minha solução. Isso aqui é minha oportunidade de vencer. É minha oportunidade de reinar. É minha oportunidade de obter a glória de Deus na minha vida. Quem está entendendo? Você tem que olhar para as dificuldades que se levantam na sua vida e dizer: não, Deus, se o Senhor está permitindo, é porque tem algo maior para mim. Se Deus ele permitiu você sair do emprego, não é porque tem algo maior para mim. Se Deus ele permitiu você vir aqui hoje, é porque Ele está dizendo para você que Ele tem algo maior na tua vida. Mas para isso você tem que ter fé. Você tem que ser ousado. Porque Deus ele não trabalha com pessoas que vivem de cabeça baixa. Ele trabalha com pessoas que vivem de cabeça erguida. Pessoas que se levantam. Pessoas que têm ousadia. Ousadia em querer avançar. Não em parar, em recuar. Não, você não pode ser assim. Você tem que ir para a luta, amém? No nome de Jesus. Aí ele diz em Hebreus 11:1, ele diz assim, ó: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Irmãos, você não pode estar vendo como Davi não via. Ele não via solução. Ele não via uma chance de matar aquele gigante, mas ele creu. Ele teve fé e ele disse: se Deus for comigo, eu mato ele. Deus vai entregar ele nas minhas mãos. Você tem que olhar para esse problema, essa dificuldade que você está enfrentando e dizer: Deus, eu não vejo. Com meus olhos carnais eu não consigo ver. Com os olhos naturais eu não vejo. Mas com os olhos da fé eu consigo enxergar que o Senhor já me abençoou. Eu consigo enxergar a minha vitória. Eu consigo enxergar a bênção que o Senhor está dando nas minhas mãos. Porque Ele está dando uma bênção nas suas mãos hoje. Mas você tem que enxergar com os olhos da fé. É com os olhos da fé que você tem que crer. Aí o 2 ele diz o seguinte: porque por ela os antigos alcançaram o quê? Testemunho. Irmão, você quer testemunhar? Você tem que ter fé. As pessoas que testemunham é porque elas são ousadas. Elas plantam para poder o quê? Colher. Quando o pastor dá a palavra, quando o ministro prega, quando o obreiro dá uma palavra, ela crê, ela toma posse do milagre dela. Ela não sai daqui com dúvida, ela não sai daqui pensando se Deus vai abençoar. Ela já sai daqui dizendo: Deus me abençoou. Este culto, Deus ele quer te abençoar. Agora você tem que crer. Você tem que acreditar nessa palavra, amém? Aí ele diz no próximo parágrafo: não há como uma pessoa chegar até Jesus se o Pai não quer a levar. Entretanto,
quando Deus lhe fala sobre a necessidade de buscar a cura ou a solução de algum problema, está dizendo-lhe que pode levar você até a fonte certa, que é o quê? O Filho dele. Deus, ele está te levando a Jesus hoje. Através dessa mensagem, eu estou conseguindo botar você no caminho de Jesus. Deus, ele está pegando pela sua mão e está dizendo, vem para o caminho de Jesus, que ele é a fonte certa. Jesus é a fonte do teu milagre. Jesus é a fonte daquilo que para você parece impossível, mas para ele é possível. Porque todas as coisas são possíveis para quem? Para Deus. Para a gente parece até impossível, mas para ele é questão de tempo. É questão de tempo dele dizer assim, ó, acabou. Acabou o sofrimento. Doença, sai. Você crê nisso? Você crê que Deus, ele está aqui? Que ele pode fazer isso na sua vida? Você tem que guardar isso no seu coração. Amém? Aí ele diz o seguinte, mesmo que pareça que nada naquele caso, a fé não funcionará. Deus fará o que prometeu. No momento em que você deu atenção ao quê? A palavra. Hoje você está dando atenção a essa palavra que está sendo pregada? Será que você está dando total atenção àquilo que Deus ele está falando ao teu coração? Você foi escolhido para estar aqui nessa noite, para ouvir essa palavra. Mas você está dando atenção? Atenção àquilo que a voz de Deus ela está ministrando ao seu coração. Porque não sou eu que estou falando, é o Espírito Santo de Deus. Mas você tem que dar atenção para poder a sua vida mudar, amém? Aí ele diz o seguinte, quem determina a saída do mal com fé, a seguir, pode agradecer pelo quê? Pela bênção. Você quer agradecer pela bênção? Você tem que determinar que o mal saia. Você tem que levantar a sua voz contra o diabo. Não é ter medo não, irmão. Jesus, ele é com você. Jesus, ele deixou o poder operar dentro de nós. Então nós temos a autoridade de dizer ao mal, saia da minha vida. Você não toca nas minhas finanças. Você não toca na minha saúde. Você não toca nos meus filhos. Você não toca no meu casamento, amém? Você tem esse poder dentro de você. O poder de ordenar. E só então você vai poder agradecer pelas bênçãos de Deus, quando você aprender a levantar a sua voz contra o problema e de ordenar que ele saia, amém? Aí ele diz o seguinte no próximo parágrafo: Jesus deu provas do que deseja fazer pela humanidade, ao sarar pessoas com todos os tipos de quê? De enfermidades. Jesus, ele pode sarar, ele pode curar você, ele pode tirar essa doença que te atormenta, ele pode tirar aquela doença que te aprisiona nos remédios, que o médico disse não tem solução. Ele diz tem solução, porque ele diz aqui, ó, repetindo mais uma vez, Jesus deu prova do que deseja fazer pela humanidade, ao sarar as pessoas com o quê? Todos os tipos de enfermidades, doenças e males espirituais, e avisou que desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao quê? Ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Mateus 11, 12, ele diz, e desde os dias de João Batista até agora se fez violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam do quê? Dele. O reino de Deus, irmãos, ele é tomado à força. O reino de Deus você não vai tomar sentado na sua casa no comodismo. O reino de Deus você não vai tomar de braços cruzados, não. Você vai ter que se levantar. Você vai ter que dizer, Deus, eu vou para a luta, eu vou para a igreja, eu vou buscar o meu milagre, eu vou buscar a minha vitória. É assim que você vai buscar, é assim que você vai ter que fazer para poder vencer. Quem está entendendo, diga amém. Você vai ter que lutar, você vai ter que se levantar, porque ele diz que é tomado o quê? A força. O reino dos céus é tomado à força. Você tem que se levantar, você tem que lutar. Mas qual é a sua arma para lutar? A palavra. Se você tiver a palavra, basta. Se você tiver essa palavra no seu coração, irmão, o diabo perdeu. Quando você guarda essa palavra no seu coração, o diabo fica doido, porque ele sabe que não tem mais poder na tua vida. Ele sabe que não tem mais poder na tua casa. Ele sabe que o reinado dele acabou, amém? Aí ele diz o seguinte: portanto, para tomarmos posse desse reino, temos de ser o quê? Valentes, deixando de lado o medo e a indecisão, e partindo para o quê?
a realização das promessas de Deus, você tem que deixar, irmão, de ser covarde. Você tem que partir para cima. As pessoas querem ter um emprego, mas ficam sentadas em casa. Não vai botar currículo, não vai para a luta. Você nunca vai conseguir se você não lutar, se você não ir para cima. Você é indeciso. Você não pode ser aquela pessoa que tem indecisão, fica em cima do muro. Será que Deus vai abençoar? Irmão, a partir do momento que você diz isso, será? Você anulou tudo, você anulou o culto inteiro. Você anulou a oração, você anulou a palavra. Você não pode ser um crente indeciso. Você tem que ser valente. Um valente de Deus, ele não fica prostrado, ele se levanta, ele vai à luta. Porque ele sabe que quem está com ele? Deus. Ele sabe que Deus é na vida dele. Então quando você entender que Deus é com você, você vai se levantar. Você vai ser um valente no nome de Jesus, amém? E você vai tomar posse do quê? Das promessas de Deus. Quem aqui quer tomar posse das promessas de Deus? Deixa eu te dar um conselho. Seja valente. Quando você decidir ser valente, Deus ele vai começar a te honrar no nome do Senhor Jesus. Aí ele diz: o Salvador se comprometeu ao quê? A ressuscitar aquele que o Pai levar até ele. Irmãos, isso aqui é muito forte, porque o Pai ele se compromete em ressuscitar aquilo que está morto na tua vida. Se está morto as tuas finanças, Deus ele prometeu que ele vai ressuscitar. Ele vai dar vida. Ele vai dar vida ao teu casamento. Ele vai dar vida na tua casa. Ele vai dar vida na tua saúde. Por quê? Ele prometeu. E Deus ele mente? A palavra de Deus ela mente? Ela não mente. O homem ele pode até mentir, mas Deus ele é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que ele promete. Se ele te prometeu, ele vai cumprir. Se você tem promessa de Deus na sua vida, Deus ele vai cumprir no nome de Jesus. Aí ele diz o seguinte: ora, se ele fará essa obra no grande dia, quando milhões de pessoas que já morreram ouviram a sua voz e ressuscitarão com o corpo glorificado, por que não libertaria agora de um sofrimento simples ou de um mal incurável aquele que se voltar para quem? Para ele. Irmãos, então quer dizer que você crê num Deus que ressuscita mortos, num Deus que levanta paralítico, num Deus que faz o cego ver. Quem aqui tem visto as missões do missionário? Tem sido muita bênção, irmão. Muita bênção. É muito milagre que acontece ou não é? Então você crê nesse Deus que faz milagres, mas você não pode crer que Deus ele pode operar na tua vida. Quer dizer que você crê no Deus da Bíblia que ressuscitou mortos no passado e não crê que ele pode fazer hoje? Que fé é essa? Que fé é essa que você está tendo? De ver a bênção acontecendo na vida dos outros, mas não crê que pode acontecer na sua vida. Irmãos, mude essa fé. Você tem que mudar essa fé. Você não pode ser aquele crente que vê o milagre acontecer na vida dos outros, mas não vê acontecendo na sua. Você tem que dizer: Deus, opera na minha vida. Eu quero ver, Deus, um milagre acontecer. Eu quero viver o teu sobrenatural. Mas você tem que ser valente para isso. Irmãos, Pedro ele andou por cima das águas por quê? Ele foi valente. Ele foi valente de dizer: Senhor, se é o Senhor, ordena que eu vá. E ele foi. E ele viveu o sobrenatural. Então seja valente. Seja aquele crente que vai hoje sair daqui decidido a pisar na cabeça de Satanás e dizer: diabo, você perdeu. A bênção é minha. No nome de Jesus, amém? Aí ele diz o seguinte: por isso não ceda nem 1 milímetro da terra do que? Da promessa, ou seja, o evangelho. Pois você é o que? Participante do reino de Deus. Irmão, você tem noção o que é essa honra? De você ser um participante do reino de Deus. Você ser aquele que Deus ele vai dizer assim: vinde bendito de meu Pai. Entra, eu estou à tua espera. Você tem noção o que é isso? Muitos cristãos não têm noção o poder que eles têm na mão. Que é isso aqui, ó, a palavra. Quando você entende o poder que a palavra de Deus ela tem, a sua vida começa a mudar. A sua história ela vai começar a mudar quando você entender o poder que você tem nas mãos. Que você é um participante do quê? Do reino de Deus. Você foi escolhido para ser participante do reino de Deus, amém? Aí ele diz o seguinte, para terminar: você tem de conhecer e prosseguir em conhecer quem? O Senhor. Oséias 6:3 ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer quem? O Senhor.
Você tem conhecido a Deus? Você tem buscado conhecer ao Senhor? Como é que eu conheço uma pessoa? Conversando com ela. Você tem orado? É só orando que você vai conhecer Deus. É só de joelhos que você conhece Deus. Tem duas maneiras de você conhecer alguém: através da história dela e conhecendo ela. A história de Deus está aqui, ó, na palavra. Se você buscar a palavra, você vai conhecer Deus. E conversando com a pessoa, você também conhece ela, não conhece? Então, conversando com Deus, orando, você vai conhecer Ele. Aí ele continuando, ele diz o seguinte: como a alva será a sua saída, e Ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia, que rega o quê? A terra. Irmãos, Deus ele vai regar essa semente que está no teu coração. Esse desejo de vencer, esse desejo de você ser grande, Deus ele vai regar. Mas quando você conhecer Ele, quando você conhecer Deus no secreto, onde ninguém vê, lá no teu quarto, na oração e buscando a palavra, aí você vai conhecer Deus e você vai ver o Deus fazer, o Deus que fez no passado, Ele fazer na tua vida hoje. Amém? Aí continuando, ele diz que teve o amor e a coragem de se despir de suas prerrogativas divinas e vir ao mundo para libertá-lo do quê? Da escravidão de Satanás. Jesus ele veio ao mundo e já te libertou, irmão. Você não tem que estar preso. Satanás ele não pode prender a tua vida, porque Cristo já te libertou. Ele se despiu da sua glória. Ele deixou tudo que ele tinha para vir por você, para vir por mim. Ele morreu por nós, que nem merecemos. Nós não merecemos estar aqui hoje, mas Cristo ele morreu por cada um de vocês, para que você estivesse aqui hoje e pudesse ser livre das mãos do diabo. Aí ele diz: e o que mais ele não fará por aqueles que creem no seu sacrifício no Calvário e clamarem por quê? Por sua ajuda. Não há tempo melhor para ser livre do que agora. Aproveite. Irmãos, se Deus ele deixou o seu filho morrer, ser cuspido, ser entregue, ser humilhado, Jesus ele se fez maldito por mim e por você. Ele deixou simplesmente por nos amar. Imagina o que ele não vai fazer pelo aquele que crê, que acreditar que Jesus é o único e suficiente Salvador.